Agora, olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos. Agora, a nossa agência. Agência, em seu sentido mais fundamental, significa a capacidade ou o ato de obrigar ou exigir uma ação imediata e decisiva de alguém ou de algo. Por favor, dê-me um pouco mais de volume no palco, um volume adequado para a apresentação. Isso realmente requer uma ação imediata e decisiva, algo que é extremamente urgente, de fato, muito urgente. Volume no palco, por favor. Amém. Agora, a agência fala de algo que requer uma ação imediata e decisiva, uma intervenção que não pode ser adiada, algo que é verdadeiramente urgente e de suma importância, que exige atenção e resposta sem demora, ou algo que é um agente ativo e influente, uma força motriz que impulsiona e molda os acontecimentos. Amém, sim. Então, quando a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz: prega a palavra algo. Altere a versão, por favor. Pregue a palavra de Deus e não a anterior, mas a palavra atual. Mantenha seu senso de urgência. Sim, pregue a palavra com toda a sua dedicação, mantenha seu senso de urgência e propósito. Então, está falando de algo que realmente requer uma ação imediata e decisiva. Algo que é verdadeiramente urgente e não pode ser adiado. Uma única urna. Diferentemente do que muitos leigos, talvez sem o devido entendimento, atribuem a sagrada palavra de Deus e a importante obra de Deus como algo que pode ser deixado para depois, que pode esperar por um momento mais oportuno. Algo que pode realmente esperar, na verdade, é algo que de forma alguma não pode esperar. É algo que, sem dúvida, requer uma ação imediata e decisiva. E quando se trata do ministério, quando se trata de servir a Deus, lembre-se sempre, de forma muito clara, de que isso é algo que realmente requer uma ação imediata e decisiva. Tipo, a grandiosa obra de Deus requer uma ação imediata e decisiva. A obra do Senhor exige uma ação imediata e importante. Tão incrivelmente e completamente diferente do que as pessoas geralmente fazem quando se trata do ministério. Então pode esperar por alguns longos anos. Isso pode esperar até eu ficar muito, muito mais velho, né? Isso pode esperar até que, você sabe, a gente faça isso e aquilo. Podemos esperar. Em vez disso, a Bíblia está dizendo para pregar a palavra de Deus e fazer absolutamente tudo o que você tem que fazer, mas faça isso com um senso de urgência. Isto é, com um senso de algo que realmente não pode esperar de forma alguma. Amém. Algo que é uma questão de agente. Aleluia, indeed, amém. Então, Deus quer que você considere o trabalho dele, que é a pregação da sua santa palavra, como uma questão de suma e inadiável urgência. O Evangelho, essa mensagem vital de salvação, deve ser pregado com a mais profunda urgência. A palavra deve ser pregada com urgência. Precisamos orar e buscar ao Senhor com urgência. Devemos fazer tudo o que temos que fazer com urgência. Amém? É uma questão urgente. Digite, é uma questão urgente. Sim, escreva isso nas suas anotações. É uma questão urgente. A obra de Deus é uma questão muito urgente. Amém.
A obra do Senhor é uma questão muito urgente e de grande significado. Amém só. A obra do Senhor é uma questão muito urgente. É urgentíssimo, algo que precisamos fazer agora, neste exato momento e com bastante rapidez. Precisamos seguir em frente, sem qualquer hesitação. Amém, sim. Então vamos olhar novamente para o versículo na versão amplificada. Veja, diz: proclame e pregue a palavra, mantenha seu senso de urgência. Veja, há um certo sentido em que, quando você vê alguém fazendo algo, você sente algo como: por quê? Por que você está com tanta pressa? Qual é o problema? Relaxe. Há muito, muito mais tempo. Amanhã temos o dia seguinte. Mas, de fato, não é assim que a obra de Deus deve ser verdadeiramente realizada. A obra de Deus deve ser verdadeiramente realizada como algo que não pode esperar, algo que precisa de muita atenção urgente. O Evangelho deve ser pregado com grande e absoluta urgência. Uma vez que esse elemento crucial de urgência é completamente retirado, então ficamos com um trem extremamente preguiçoso e incrivelmente lento, que mal se move, enquanto a agenda de Satanás avança a galope, com uma velocidade assustadora e implacável. Agora você pode realmente ver o quão incrivelmente rápido a Inglaterra mudou, o quão drasticamente e rapidamente a Inglaterra se transformou em um curto espaço de tempo. O diabo, de fato, não está tentando mudar o mundo de forma alguma devagar. Pelo contrário, parece que ele tem uma agenda muito agressiva e imediata para hoje. Coisas que você não podia dizer que todos consideravam uma abominação. Você consegue ver claramente? Não só é amplamente aceito, mas é considerado como algo realmente muito mal. Considerar uma abominação como uma abominação. É impressionante. Mas não é algo que demorou muito tempo para acontecer. É algo que aconteceu com grande pressão e uma rapidez impressionante, como se houvesse a necessidade urgente de uma conversão completa do mundo inteiro. Para acreditar que o anormal é, na verdade, normal e acreditar que aquilo que é repugnante e profundamente doentio é, bem, não existe um deixa ser, sabe? Se tiver que ser, realmente será. Se é assim que realmente vai ser, então é assim que vai ser. Não, não há pressão. Então, é claro que a urgência está muito presente e evidente aí. E eu me lembro vividamente de um primeiro-ministro muito influente. Ele aprovou uma determinada e crucial lei e a empurrou com grande empenho e dedicação ao longo de todo o seu período de governo, sabe, com um impacto significativo. E ao aprovar essa medida, ele declarou posteriormente que ficou verdadeiramente surpreso com a magnitude do impacto, especificamente em termos do impacto negativo considerável que essa decisão acabou por ter na situação geral. Mas mesmo tendo tido um impacto negativo, ele a aprovou com urgência. É realmente urgente que aceitemos algo anormal como algo muito normal. É urgente. É urgente. Vamos fazer isso rápido, vamos transformar isso em lei agora, de uma vez. Vamos pressionar até mesmo os psiquiatras para que eles aceitem o que estamos dizendo e apresentando.
Vamos pressionar até mesmo as igrejas para que elas aceitem plenamente isso. Vamos pressionar absolutamente todo mundo, cada indivíduo, até que o mundo inteiro esteja completamente fixado e firmemente acorrentado às anomalias que tanto nos preocupam. É impressionante. E aqui estamos nós como cristãos. Relaxe, sabe? Peça pela obra de Deus. Você pode fazer isso quando for um homem velho, quando se aposentar, pode encontrar algo significativo para pregar. Você só relaxa e Deus é bom, verdadeiramente bom. Deus está edificando sua igreja no tempo dele, no tempo perfeito dele, no tempo dele. Ele faz todas as coisas belas, absolutamente belas, no seu devido tempo. Então, nós temos essa atitude de relaxar, mas a partir deste acampamento, não só para vocês que estão neste acampamento de agência, mas para todos aqueles que se dispuserem a ouvir atentamente o que o Espírito Santo diz. Que este evangelho precioso deve ser pregado com a máxima urgência e que este trabalho tão importante deve ser assumido com grande responsabilidade. Urgentemente, é como se fosse algo que exige uma ação imediata e decisiva, e que é, de fato, uma questão premente e de extrema importância. Então, o seu ministério é uma questão muito urgente. Esse é o Jeremias? Só o Jeremias? Sim, é ele. Então, o seu ministério é de fato muito urgente. Sim, é algo que realmente não pode esperar de forma alguma, em hipótese alguma. Mas talvez você não saiba o quanto isso não pode esperar. Sim. Você sabe, enquanto fazemos outras coisas, como você faz outras coisas? Fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. A questão que envolve você e o ministério não é algo que pode esperar. Sim, sim, yes, indeed, absolutely. E por muitas razões. Em breve você verá e compreenderá claramente porque todas as coisas importantes devem ser feitas e executadas com a máxima urgência e eficiência com urne-se. O ritmo de trabalho atual tem que mudar significativamente e, consequentemente, o início da obediência, ou seja, o horário de início das atividades, também deve ser ajustado e modificado para se adequar às novas demandas. Isaías, o capítulo 11, o verso 2. Sim. O espírito da lei repousará sobre ele. O espírito de sabedoria e entendimento. O espírito de conselho e poder. O Espírito do Senhor. Não é apenas o temor reverente e obediente do Senhor, conforme o versículo 3 nos ensina. O que exatamente isso vai fazer? E o fará de um entendimento muito rápido e perspicaz. Não é bom o suficiente para entender? A necessidade de entender de forma rápida e urgente não pode ser superestimada. Há uma necessidade de entender rapidamente quando o Espírito do Senhor está presente. O Senhor Jesus o fará entender rapidamente. Aos 33 anos ele já entendia tudo. E é por isso que ele estava pronto para morrer. Se você entende tudo, a morte não será o que é para nós hoje, que é como se fosse algo realmente ruim e terrível para nós, seres humanos. Mas, na verdade, a morte é uma porta, uma passagem para a eternidade. E como o apóstolo Paulo disse, morrer é um grande lucro. Eu ganho muito quando morro. Eu ganho sempre quando morro. Sim. Os que ficaram estão tristes.
mas você ganha realmente e de fato quando morre. Sim, é isso mesmo. Portanto, este evangelho crucial deve ser completamente pregado com grande urgência e dedicação. Porque você realmente não sabe exatamente quanto tempo terá disponível para pregar a mensagem, para compartilhar a palavra e para transmitir o conhecimento. É por isso que pregamos com agência. E trabalhamos para o Senhor com agência. Qual o seu nome? T. Sânia. Danila. Quantos anos você tem? 23. 23? Sim. Você está na escola? Agora estou formada. Eu já me formei. Você fez isso muito rápido. 23. Ela é casada. Você termina tudo. O quê? Eu também tenho um filho. Você também tem um filho? Venha por aqui. Esta é uma moça muito jovem. Tudo bem. A quem o Espírito Santo me impulsionou a falar, essa pessoa extraordinária já realizou verdadeiramente tudo o que uma mulher sonha e aspira ao vir a este mundo, nesta vida. Ela foi muito rápida. Ela tem 23 anos. Ela se formou. Em que você se formou? Em quê? Em direito, por favor. Lei. Então você é advogado? Você não fez o bar. Ela se formou na universidade. E você tem um amado? Sim, por favor. Marido. Ela passou de amada para noiva e depois para marido? Muito. Quando você se casou? Em janeiro deste ano. Este ano? E você teve um filho? Foi bem antes. Eu tive um filho. Antes de entregar minha vida a Deus. Ok, então você se casou, teve um filho, você se formou e tem apenas 23 anos de idade, muito jovem. Tudo isso foi feito com total autonomia e completamente com independência. Muitas garotas teriam inveja de você. Sim, elas querem ter suas conquistas. Então, o que você vai fazer agora? Agora a vida está pela frente. 70 menos 23 é quanto? 70 menos 23 é quanto? Não, isso não é nada, não. 47,50. 47, por favor. 47,50. 47. 70 menos 40, o resultado é 30. 23, 47. Mais 47 anos. Então, o que mais você vai fazer? O que devo fazer agora? Agora, isso é um sinal, símbolo do que o Senhor quer que você faça. Qualquer coisa que você tenha que fazer, faça e termine com isso. Veja, essa é a visão de vida de uma mulher. Elas não vão aceitar, mas essa é a visão de vida de uma mulher. Ela terminou tudo e terminou rápido. 1, 2, 3, acabou. Marido, aliança. Deixe-me ver sua aliança. Levante, ó. Do jeito que você está fazendo, eles não conseguem ver. Faça assim. Mostre para a câmera. Mostre para a câmera. Não, isso. O quê? A câmera está aqui. Ô, cameraman, por favor, o que exatamente está acontecendo aqui? Ah, sim, pois. O que Deus está te mostrando é quais são as coisas a serem feitas. Termine tudo e pronto. Sim e pronto.
ela não vai morrer. Mas se ela morresse agora, então ela era casada, seu filho sobreviveu por causa desse filho, isso, seja lá o que for. Ela se formou, era advogada, isso, aquilo, seja o que for. Bela biografia. Vai ser tudo escrito de forma bonita. Mas e em Deus, o que você fez para Deus? Então eu acabei de me tornar líder Vicente pela graça. Eu entrei para o louvor e adoração no coral. E o que mais eu faço? E vou fazer mais pela graça. Amém. Ela vai fazer mais. Amém. Com iniciativa. Então veja, para uma mulher as visões foram realizadas. É isso. Essas não são as razões pelas quais você veio ao mundo. Casar, ter um filho, seguir em frente, só isso. O que devo fazer agora? Para onde devo ir agora? A vida inteira está diante de você. O que devo fazer? Mas tudo o que o Senhor está dizendo é que desta vez você precisa se levantar. E com iniciativa você deve assumir tudo o que precisa ser feito. Sim, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Quase tudo o que você realmente tem que pensar é na eternidade. Se eu fosse morrer e partir deste mundo, existe algo que eu gostaria muito de ter feito e que, infelizmente, não fiz de forma alguma? Sim. Veja, é por isso que eu fiz este acampamento aqui. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu não sei se preciso ir para a Inglaterra. Então, deixa eu tentar fazer isso. Porque quando o ano passa, você se pergunta, por que você não conseguiu? Por que você não conseguiu encontrar uma surpresa agradável? Por que você não conseguiu encontrar uma vela na escuridão? Quais são as questões? Sim, entendi. A menos que você comece a pensar dessa forma e a insistir nas coisas. Veja, na Bíblia, Jesus explicou como a pregação mudou e a atitude mudou. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, sim, Lucas, capítulo 16, versículo 16, ele claramente mostrou como a pregação mudou e a mensagem também mudou. Mude para a versão do rei Tiago. Sim, a lei e os profetas eram a mensagem principal, pregando desde Gênesis. E então a lei, o livro de Deuteronômio e o livro de Êxodo foi pregada continuamente até João, o ministério de João. Desde então, desde o momento em que João apareceu, a pregação mudou significativamente. O reino de Deus agora é o tema central. Não pregamos mais Deuteronômio, Levítico, Êxodo, Números como o tema principal e fundamental. Desde então, o tema é o reino de Deus. Lembre-se, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse tipo de coisa. Ele está falando sobre o reino de Deus. Então, a partir de João, o tema mudou. Então, nesta nova era em que o tema mudou. Pressão. Você realmente compreende o que isso significa? Pressão é a atitude essencial. Não é apenas uma simples mensagem que foi alterada, mas sim que deve haver uma certa e considerável pressão e uma certa iniciativa proativa para se aprofundar e se envolver nas coisas. A menos que você faça isso, vai ficar assistindo, aplaudindo e sendo espectador. É só isso que você vai fazer. Sim, você vai ficar contribuindo até morrer. Sim. Contribuir é diferente de se empenhar para conquistar as coisas. Nada vai ser dado assim de graça. Você tem que se esforçar e agir de forma decisiva e imediata, com uma determinação inabalável e uma força considerável, sem hesitação, para alcançar os resultados desejados. É assim que as coisas são agora.
Se você me vê aqui de pé, pregando com grande convicção em 1993, tudo bem para ser mais exato, em 1993 eu estava de fato na Suíça e o Espírito Santo com sua presença, você vai dizer, eu estarei lá presente. Eu estarei lá até quando for. O reino de Deus, você tem que se esforçar para entrar. Não se trata de dar fãs. Então, que tal dar um grande e sonoro F e gritar bem alto? Eu estarei lá, com certeza. Sim, você pressiona. Você pressiona simplesmente. Eu estava na Suíça, certo? E quando eu estava lá na Suíça, começamos uma igreja com apenas algumas poucas pessoas, cerca de 20 indivíduos. E senti o Espírito Santo falando claramente comigo. Vá e comece uma nova igreja em Londres. Eu tinha 29 anos. Sim, eu tinha 29 anos naquela época, sim. E eu pensei comigo mesmo, profundamente, você é um homem realmente muito orgulhoso. Como você ousa sequer pensar na ideia de ir e começar uma nova igreja em Londres, sabendo perfeitamente que já existem outras igrejas estabelecidas? E eu tinha uma igreja específica em mente, está vendo uma que já está lá e funcionando? Quem você pensa que é? Sim. Então eu fiquei desequilibrado com esses pensamentos, mas consegui me equilibrar. Quantos realmente percebem que às vezes você fica um pouco desequilibrado e em seguida precisa se reequilibrar novamente? Então eu me reequilibrei e decidi vir e forçar a minha entrada aqui em Londres. Então quando fiz isso, cheguei em maio. Sim. Cheguei em maio de 1993. E eu sempre me lembro desse aniversário, no dia 14 de maio de 1993, eu estava andando em Londres, porque eu estava... Agora, começar a igreja era algo que estava começando. 4 pessoas, 5 pessoas. Mas então eu ouvi o Espírito Santo sussurrando, você agora tem 30 anos. De qualquer forma, aqui onde você nasceu, venha para começar uma igreja. Sim. E eu forcei minha entrada no Reino Unido. Ah, sim. Nada me foi dado de mão beijada. De graça. Aqui está você. Aqui está uma igreja. Aqui estão membros. Aqui estão pessoas. Sim. Agora aqui estamos nós. Surpresa agradável. 30 anos já depois. Sim. O que também é novo? O que também é novo? Sim. Porque o cristianismo agora é uma coisa de imigrantes. Agora é uma coisa preta, nigeriano, ganês, o que você quiser. Congolês, zimbabuense. Mas a surpresa realmente agradável é que ela é ainda bem diferente da First Love Church. Sim, é esta igreja, esta comunidade de fé que tem este sintoma particular. O sintoma de que nós, com a nossa identidade, podemos ser aqueles que invadem o mundo, predominantemente brancos na terra. E eu não quero não quero falar em parábolas, quero falar claramente. Por isso não estou dizendo caucasiano ou algo assim. Por favor, deixe-me apenas dizer as coisas como elas são. Uma coisa é dizer caucasiano e isso e aquilo. Eu sei. Assim, a mensagem mudou. Não são mais as leis levíticas e afins. Sim, a lei e os profetas foram até João. Desde então, Lucas 16:16,
o reino de Deus é pregado e todos. É qualquer um que pode aprender a compreensão de agência, ação imediata e direta. Onde as pessoas perguntam, você está bem de verdade? Estou bem. Acalmar. Abaixo. Imediato. Por que você não espera? Espere um momento. Qualquer pessoa que consiga verdadeiramente entender a agência e a pressão pode entrar em reinos e dimensões onde outros apenas lhes darão fundos e gritarão: eu estarei lá. Kata is indeed Malu Arabalab. Uma surpresa agradável. Nunca, de fato, esperávamos que a igreja fosse se expandir e não ser apenas uma igreja de imigrantes. Você é algo que verdadeiramente nunca esperávamos que acontecesse. É por isso que se chama surpresa agradável. Ah, sim. Ah, sim, bem. Agora, esta jovem mulher aqui, com seus 23 anos de idade, com um anel de compromisso, com um marido, com um filho, com um diploma universitário, com uma foto, você tem uma fotografia em suas mãos. Fotografia sua e do seu marido se casando. Ah, sim. Olha para a foto. Ah, sim, claro. Mostre para as pessoas, mostre para a câmera. Onde está o marido? Ah, sim. Muito bem pela sua esposa. Ela conquistou todas as importantes realizações de uma jovem garota, com uma urgência notável aos 23 anos. Ela conseguiu. Muitos anos atrás, meu pai me levou aqui mesmo em Londres para as corridas de cães. Meu pai costumava ir às corridas o tempo todo. Ah, sim. Corridas de cavalos, corridas de cães, todas as corridas. Ele me levou às corridas de cães. E foi lá que vi esses cães perseguindo um coelho imaginário. E desde então, eu percebo que essa característica está presente em todos os seres humanos. Como se nós perseguíssemos um coelho imaginário. Algo que você nunca vai realmente alcançar, algo que você nunca vai conseguir segurar de verdade, algo que não é real em sua totalidade, algo que você nunca vai verdadeiramente aproveitar de forma alguma. E ele nos dá alvos e objetivos nesta vida que são completamente irreais. E nós nunca realmente conseguimos alcançar de fato e efetivamente. E corremos a vida toda. E no final da corrida percebemos que estávamos apenas lá. Fomos enganados. Mostre-nos a raça do cão. Espero que essas pessoas sejam ativas. Alguém tem que ser rápido. Quantos de vocês nunca foram às corridas de cães? Sim, eu realmente nunca fui a uma única corrida de cães na minha vida. Asco. Agora, agência. Este evangelho crucial deve ser pregado com urgência e grande agência. E há muitas razões para isso. As pessoas estão, infelizmente, indo para o inferno enquanto eu falo neste exato momento. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo a cada segundo. Milhares e milhares, sim.
Muitos milhares. Sabe, a Covid-19 me fez realmente verificar e reavaliar. Ah, tem uma corrida. Vamos ver. Vá agora, por favor, imediatamente. Por favor, vá agora. Onde está o coelho? Não. Tem um coelho. Ei, olhe para esse cachorro, o de cor vermelha que está ali. Alguém nos mostre o coelho aí. Queremos ver o coelho. Como você pode nos mostrar isso? Onde está o cara que nos mostrou a coisa? Outros o deixaram vir. O cara que nos mostrou essa coisa sem o coelho. Eu deveria chegar? Por favor. Quantas pessoas morrem no Reino Unido todos os anos? Pesquise no Google. Todos os anos. Aproximadamente 600 mil libras. Poderia, por favor, esclarecer o que exatamente significa 5 mil e a que se refere a expressão a cada o quê neste contexto? Entre 577.500 e 600 mil pessoas, infelizmente, morrem no Reino Unido todos os anos. 500 mil de indivíduos morrem. Sim, estamos falando de 500 a 600 mil. E durante a Covid, quantas pessoas de fato morreram em um único ano? Não muito mais. Não muito mais. Era só um pouquinho mais. Sim, você está se referindo ao número 666.600, correto? Poderia confirmar? Sim, 6,66 mil. Então isso mostra que, na verdade, a pandemia, você até se pergunta-se, porque morrem de 577 mil a 600 mil por ano. E então, naquele ano, um total de 629 mil pessoas morreram. Então, só mais um pouquinho. Então, você se pergunta. Sim. Onde está o coelho? Queremos realmente ver o coelho, porque nós não estamos vendo o coelho agora. Mas esse coelho está muito à frente. Há um que fica perto deles. Sim, então Satanás lhe dá um coelho e diz para você correr o mais rápido que puder. E você corre incansavelmente. Você nunca consegue chegar ao seu destino final até o fim de sua vida. 600 mil pessoas no Reino Unido. Isso significa quantas pessoas em um dia? 600 mil divididos por 365, em termos matemáticos, significam que 1.600 indivíduos, infelizmente, morrem todos os dias.
Isso, de fato, significa que 1.160 pessoas, lamentavelmente, perderão a vida hoje no Reino Unido. Quero dizer, esta pequena ilha é verdadeiramente apenas isso, e nada mais. Não no mundo. Não no mundo inteiro. Quantas pessoas morrem na América todos os dias? São cerca de 2 milhões. Não todo dia, a cada ano 2 milhões. – 3,27 milhões morreram no ano passado. Então, quantos vão morrer em um dia? Em 3,27 dividido por 365. Sim. Quanto? 8.958. Este é o número exato. 8.958 pessoas todos os dias em um país da América. 8.900. E o do Reino Unido é 0,600. Então, entre o Reino Unido e o Zéu é tudo bem. 10 mil estão indo e é isso. Você consegue imaginar uma igreja com 10 mil membros sumindo? Sumindo todos os dias por várias causas. Sim, todo dia. É isso. Vocês é que estão me dando essa informação. Muitas pessoas morrem por dia, mas também nascem mais pessoas por dia. Nascem muito mais pessoas por dia. Quantas pessoas nascem por dia no Reino Unido? $700.000. Exatamente 700 mil pessoas. É o que estamos falando. Isso representa uma quantidade muito grande. Então, aproximadamente 700 mil pessoas nascem no Reino Unido anualmente e, por outro lado, cerca de 600 mil morrem a cada ano. Aproximadamente 1.100 novos indivíduos nascem todos os dias. – 11.600 morrem e 11.900 nascem. Então são mais 300 por dia. Olha, é sério, e a gente senta, se move pelo mundo, explorando e vivendo novas e enriquecedoras experiências. Nada está acontecendo. A vida continua e 600 pessoas vão morrer só hoje, neste momento. Só hoje é o quê? Segunda-feira? Sim, 1.600 para hoje. Amanhã é 1.600. Sim, e a América tem aproximadamente 9 mil casos para hoje e 9 mil casos para amanhã. E a Índia? Quantas pessoas realmente morrerão na Índia durante um período de um único ano? Sim. Deixa o coelho vir. Sim. Dia de morrer na Índia. Foram registrados aproximadamente 26.789 casos de mortes confirmadas. 26. Ei, o litro no total. Incrível. Incrível. O quê?
Índia. 26 mil pessoas vão morrer hoje. E amanhã, 26 mil morrerão. E estamos bem. Dizemos, você sabe que o ministério pode esperar até que eu termine tudo o que quero fazer e eu terei 50 anos. Então, o que acontecerá daqui a 20 anos? E em 20 anos, quantas pessoas morreram na Índia? 20 anos, o que significa um período de tempo considerável, vezes 365 dias em cada ano, resultando em um grande número de dias, vezes 26.100, que é um valor significativo, totalizando 62 milhões. Uau! Muitas pessoas irão para o inferno. Você não acha? Então, este trabalho é pregar a palavra com agência. É por isso que diz para nunca perder o senso de urgência. Segunda carta a Timóteo. Nunca perca a sensação de que algo está pressionando. Algo precisa de pressão e algo precisa de agente. Ação. Ação imediata. Então, se você é jovem e Deus está chamando você, haja imediatamente. Ação imediata. Não uma ação posterior, ação imediata. Sim, sim. Você não se sente triste com as 1.600 pessoas morrendo no Reino Unido hoje e amanhã? 1.000 a 1.600 pessoas vão morrer. Então você precisa de 1.600 sepulturas. 1.600 pessoas do necrotério devem ter funerais em necrotérios. 11.600 funerais, 11.600 caixões, lápides, dissolvendo as pessoas no chão, em um processo natural e inevitável. 1.600 por dia. Estamos relaxados. Deixe para outra hora, estaremos lá. Estarei lá. Uau, 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 uau. É legal, nossa, é ótimo, é bom, eu estarei lá. Eu rezo mais tarde. Arauto e pregador da palavra, mantenha seu senso de agência. Esteja pronto, à mão e preparado, quer a oportunidade pareça favorável ou desfavorável, conveniente ou inconveniente, bem-vinda ou não, você, pregador da palavra, deve mostrar às pessoas suas vidas erradas. Convença-as, repreendendo e corrigindo, advertindo, exortando e encorajando, sendo incansável e inesgotável em paciência e ensino. Por favor, sente-se, por gentileza. Você certamente irá para o inferno se não se arrepender.